O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos a ouvir alguns trechos do Evangelho de São João. São João tem um evangelho um pouco mais teológico e até mesmo com uma certa linguagem um pouquinho mais difícil. Nós vemos alguns jogos de palavras, os discursos de Jesus são mais elaborados, ele tem discursos um pouco mais profundos que nós precisamos compreender bem. E esses dias então nós vamos ouvindo os relatos. Até ontem nós ouvimos um pouco os milagres da parte de Jesus. Ontem foi aquele milagre em que ele manda o rapaz levantar, pegar a cama e ir para casa. O rapaz estava lá há 38 anos à beira da piscina de Betesda, esperando que alguém o jogasse na água assim que a água ficasse agitada. Jesus pergunta: você quer ser curado? Mas não tem ninguém para me levar até na água. Quando eu chego, outro já chegou primeiro. Jesus falou: então vamos encurtar o percurso, levanta e vai embora para casa. Os judeus encontraram ele andando com a cama debaixo do braço e falaram: é sábado, você não pode fazer isso. Quem te mandou fazer isso? Aí falou que foi Jesus. Então começaram a perseguir Jesus porque fazia curas e milagres em dia de sábado. Por isso que o Evangelho hoje justamente é essa discussão de Jesus com os mestres da lei. O meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. E aí mais um motivo que ficaram bravos com Jesus. Ficaram bravos com Jesus porque ele se fazia filho de Deus desta forma, dizendo que era igual a Deus. É claro que os judeus, nem mesmo com o Messias, eles esperavam que fosse dessa forma, Mesmo que eles acreditassem que Jesus era o Messias que eles esperavam, esse Messias que eles esperavam não era o Filho de Deus, que era igual a Deus, como nós assim compreendemos em Jesus. Então, claro que eles ficavam revoltados e não compreendiam quem estava diante deles. Talvez para nós seja um pouco mais fácil, mas não tão fácil assim, porque hoje também nós temos dificuldade de entender
todas as consequências disso tudo que Jesus falou. Quando Jesus diz que Ele é o Filho de Deus e trabalha tanto quanto o Pai, faz tudo que o Pai faz, aquilo que vê o Pai fazer, Ele também faz. Jesus aqui está dizendo, e claro, depois vai declarando de outras formas também, que Ele é o único modo, o único meio pelo qual nós encontramos salvação. Bom, até aqui para nós que somos católicos é muito tranquilo, né? Dizer que Jesus é o único meio de encontrar salvação. Dizer que Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Para nós é muito tranquilo e muito fácil. Mas como é que fica a nossa relação quando se fala de outras religiões? Aqui é que entra a questão. Se só Jesus salva, e Buda, e Maomé. E aqui entra a implicância da nossa fé. Bom, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Ele é igual a Deus, eu sei que Ele é o único caminho. Isso significa que nem todas as religiões são iguais. E quando nós católicos dizemos que todas as religiões são iguais, nós estamos indo contra isso que Jesus mesmo falou. Nós não podemos simplesmente dizer, não, mas o importante é ter fé, não importa em quê. Não, está errado isso. Está erradíssimo isso. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para dizer que Ele é o único caminho para a salvação. Nós vemos hoje em redes sociais, por exemplo, quando eles confundem as coisas, dizendo que se nós declaramos isso, nós estamos sendo intolerantes com as outras religiões. Não, nós não estamos sendo intolerantes com as outras religiões. Nós estamos sendo misericordiosos. Estamos dizendo, olha, essa sua religião não vai te levar para o céu. Nós temos até medo de dizer uma coisa dessas, né? Eita, padre, você está ficando doido? Não pode falar isso não. Mas tem que falar. Tem que falar isso. Sabe qual é a nossa sorte, a nossa alegria e o motivo pelo qual nós temos que louvar a Deus? Graças a Deus, São Paulo não era ecumênico desse jeito. Isso não é ecumenismo, tá? Depois eu explico o que é ecumenismo. Mas São Paulo não era relativista dessa forma. Graças a Deus. Graças a Deus. São Paulo não era relativista. São Paulo chegou lá em Atenas, tinha um ginásio lotado de um monte de deuses. Lotado de um monte de deuses. Ele poderia muito bem dizer, não, cada um já tem sua religião, todas as religiões são iguais, cada um segue a sua e seja feliz. São Paulo fez isso? Não, ele foi e pregou Jesus. Todos os missionários que levaram o evangelho para o mundo inteiro, todos os apóstolos que levaram Jesus para o mundo inteiro, quando chegaram nos determinados lugares onde eles pregaram, eles encontraram outras religiões. E o que eles disseram? Jesus é a verdade. Imagina se chegassem nesses lugares e dissessem, não, vocês já têm a religião de vocês, o importante é acreditar em alguma coisa, sejam felizes, boa sorte, tchau para vocês. O que seria do cristianismo? Nós temos que ter cuidado para não confundir respeito com covardia. Uma coisa é nós respeitarmos, e nós respeitamos sim todas as religiões. Respeitamos sim todas as religiões. Qualquer pessoa que tenha a liberdade de professar a fé, pode professar a fé que quiser. Todo mundo é livre para professar a fé que desejar que quiser. Qualquer pessoa pode professar qualquer fé que quiser. Todas as pessoas são livres. Mas nós nunca vamos deixar de dizer que Jesus Cristo é o caminho que salva. Eu nunca posso deixar de pregar isso. O dia que eu deixar de pregar que Jesus Cristo é o Salvador, eu estou traindo o meu sacerdócio. Pior, eu estou traindo o meu batismo. Porque Jesus disse para os apóstolos, ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus. Jesus não disse assim, olha, quando vocês estiverem desocupados e tranquilos, não estiver fazendo muita coisa, aproveita que vocês estiverem de férias em algum lugar, já aproveita e fala alguma coisa de Jesus, fala de mim lá para eles. Jesus não disse isso. Olha, se vocês quiserem, viu, não tá? Não, ele disse, foi uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É imperativo, é ordem. Então, quando eu não prego o evangelho com medo de desagradar as pessoas, eu estou cometendo um pecado gravíssimo. Estou cometendo um pecado gravíssimo.
quando eu não testemunho que Jesus é a única salvação e o único meio pelo qual encontramos salvação, eu estou cometendo um pecado gravíssimo. Repito, não é desrespeito. Se a pessoa disser, eu quero viver tal fé, tudo bem, mas nós temos que pregar. Quaresma ajuda a nós refletirmos sobre a nossa postura e o nosso posicionamento. Jesus, de agora em diante, vai cada vez mais, nos evangelhos nós vamos vendo Jesus cada vez mais entrando nessas discussões com os mestres da lei, com os fariseus, e cada vez mais ele firme na sua postura, cada vez mais resoluto naquilo que ele quer anunciar e com a consciência muito clara de quem ele é. Isso também traz para nós essa força do testemunho de quem nós somos. Eu me lembro do já saudoso Dom Henrique Soares. Ele uma vez disse numa entrevista, numa palestra, que se nós não tivermos, isso Bento XVI também sempre defendeu muito, se nós não tivermos clareza de quem nós somos, é impossível ter diálogo. O diálogo realmente acontece, e aqui o diálogo com outras denominações cristãs, ou o diálogo com outras religiões mesmo. O diálogo só acontece quando nós temos uma clareza muito límpida de quem nós somos. Podem perceber na história da igreja, quem dialogou com bastante frutos com outras religiões e outras denominações? São João Paulo II. São João Paulo II teve um diálogo lindo e maravilhoso com todas as fés, com todas as religiões, com todas as expressões. Ele nunca negou quem ele era. Um homem convicto da sua fé, convicto da Eucaristia, ele nunca abriu mão. São João Paulo II dialogou com todos os pastores, com todas as pessoas de outras denominações. Ele foi o que mais escreveu de forma clara nos documentos. Na missa não pode ter pastor co-celebrando. Na missa não pode ter pastor co-celebrando no presbitério junto com o padre. E os pastores não se sentiam desrespeitados com isso. Por quê? Porque ele tinha a convicção do que ele estava falando. Não era conversinha fiada. Então quando eu sei quem eu sou, quando eu sei da fé que eu tenho, eu posso dialogar com qualquer pessoa. O diálogo é frutuoso. Mas eu nunca posso começar o diálogo negando quem eu sou. Não, é verdade mesmo. Ressurreição e reencarnação é mais ou menos a mesma coisa. Opa, não é não, meu querido. Se eu vou conversar com outra pessoa, eu tenho que ter muita clareza da diferença entre ressurreição e reencarnação. Senão a conversa fica... Não, é verdade, você está certo mesmo. E no final das contas eu nego a minha fé. No final das contas eu nego a minha fé. Então nós precisamos ter uma convicção da nossa fé. Católicos, por favor, estudem a fé de vocês. Estudem a fé. Quem ainda não tem, faça um exercício para essa quaresma, ainda nesse finalzinho de quaresma. Compre um catecismo da Igreja Católica. Toda casa tem que ter um catecismo da Igreja Católica. Eu vi uma frase do Padre Paulo Ricardo, ontem se eu não me engano, e é óbvio, a coisa mais óbvia que eu estou falando isso também há tanto tempo. Nós encontramos hoje católicos que não sabem os 10 mandamentos. Não sabem os 10 mandamentos. Agora eu pergunto, como é que eu vivo se eu não sei? Se os 10 mandamentos da lei de Deus é a base mais elementar da nossa fé. É a base mais elementar da nossa fé. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Depois os 5 mandamentos da igreja, 7 pecados capitais. E assim a coisa vai. Se eu não sei o mínimo, como é que eu vivo se eu não sei? Não tem como. Então eu tenho que saber. Eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco que eu não gosto, por exemplo, de esportes, de futebol. Gosto de outros esportes. Futebol não sou muito fã, mas tem gente que gosta e não tem problema nenhum gostar de futebol. Mas aí a pessoa tem uma memória impressionante, né? Ah, porque em 1900 e não sei quanto, meu time ganhou o título em cima de tal outro time, a escalação do time era tal, o resultado foi tal, quem narrou o jogo foi não sei quem, a bilheteria foi não sei quanto. Aí você pergunta, quais são os 12 apóstolos? Ah, não, de cabeça assim eu não lembro. Né? Escalação da seleção brasileira que ganhou a Copa de 1970. Ah, fulano, Beltrano, fulano fez gol, e Beltrano fez não sei quem, e foi substituído por não sei quem. Uma cabeça imensa, uma memória maravilhosa. 7 dons do Espírito Santo. Ah, de cabeça assim eu não lembro. Não é questão de cabeça, é questão de interesse.
É questão de interesse. O que me interessa, eu sei. Isso aqui é do meu tempo de adolescente. Sabia cantar Faroeste Caboclo de cor, que é uma música do Legião Urbana que tem quase 12 minutos. Sabia cantar Faroeste Caboclo de cor, mas não decorava uma fórmula de química ou de física. Pois é, mesma coisa. O que eu tenho interesse, eu aprendo. E será que eu tenho interesse pelas coisas de Deus? Então, gente, vamos lá. Eu quero dialogar com o mundo, eu quero dizer que a igreja está sempre certa, eu quero dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. Eu não sei os 10 mandamentos, eu não sei o nome dos apóstolos, eu não sei uma passagem bíblica que dá fundamentação para isso, eu não conheço a minha fé, eu não sei de nada. Aí a gente fica assim, ou discutindo sem argumentos, e aí nós nos tornamos intolerantes e até mesmo ignorantes, ou eu falo que está tudo certo. Por quê? Porque eu não tenho argumentos para defender a verdade. Então vamos lá. Vamos estudar a nossa fé, vamos conhecer a nossa fé. E é óbvio, ninguém ama aquilo que não conhece, né? É impossível nós amarmos aquilo que nós não conhecemos. Então, vamos conhecer cada vez mais a nossa fé para amarmos e termos a coragem de dar a vida por ela, se preciso for. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.